Bom dia. Vamos esperar um pouquinho para fazer teste, né? Porque a outra vez eu tive que começar 3 vezes a live até dar certo. Quem quiser acompanhar é Lucas, capítulo 9, do versículo 54 ao 45. Já vou chamar o pai aqui. Eu não tô te vendo. Mas eu tô te vendo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá, mas vamos fazer assim, pode ser? Pode. Quem sabe, né? Era para te só ouvir a Tá. voz. Então, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos rezar para o Espírito Santo acompanhar essa live, acompanhar a nossa interpretação do Evangelho, que a gente seja o mais fiel possível da vontade dele na nossa interpretação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuamos em oração. Então, o Evangelho de hoje é Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Todos se admiravam com o que Jesus fazia. Então ele disse a seus discípulos: prestem muita atenção a estas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso queria dizer. O sentido de suas palavras estava encoberto para eles, a fim de que não as entendessem. E eles tinham medo de lhe fazer perguntas sobre isso. Então, é uma passagem curta, né? Passagem de hoje. E o que mais me chama a atenção aqui, primeiro ponto. Jesus está falando com os discípulos. Os discípulos são os caras que andavam com Cristo, né? Então, se tinha alguém que entendia o que Jesus estava falando, era eles, teoricamente, né? Porque eles conviviam, eles podiam fazer perguntas no secreto para Jesus. Mas aqui diz que eles tinham medo de fazer perguntas sobre isso. E por que medo, né? Porque Jesus está falando da cruz aqui. E geralmente quando a gente vai falar da nossa cruz, a gente quer fugir dela. A gente não quer falar dela, a gente não quer encarar a cruz. Então, a minha pergunta, assim, o que tem feito com que o nosso entendimento seja encoberto? Quais são as coisas do nosso dia a dia que tem feito com que o nosso entendimento sobre a palavra de Deus fique encoberto? Que a gente mistura o que a gente quer com o que a gente acha que Deus quer, a gente mistura o que as pessoas à nossa volta querem com o que Deus quer, e como que a gente pode fazer para limpar essa nossa percepção que o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai inundar o nosso discernimento, né? Como que a gente pode fazer para se livrar do medo, primeiramente, né? Porque eles não faziam perguntas por ter medo. E também de qualquer outra distração que a nossa mente possa ter. Essa é a minha pergunta que fica da passagem de hoje. E agora eu toco para ti. Quando apareceu essa passagem tão pequena, né? Porque quando tem uma passagem grande, a gente diz, bah, que bom, tem bastante assunto. Mas essa passagem, ela é pequena, mas ela resume muita coisa da vida daqueles homens e
da nossa vida. Então, assim, aquele pessoal que estava lá com Cristo, eles tinham conhecido ele fazia pouco tempo. Não era a vida toda, eles não eram colega de infância, não eram. Eles, como um certo momento da vida deles, da caminhada na vida deles, eles foram chamados por Cristo para viver uma experiência, né? Jesus convidou eles para vir lá com Pedro. Tu vai ser pescador de homens, né? Vamos falar do Pedro, então. Ele estava lá naquele grupo que ouviu Jesus dizer essa frase. E ele não quis saber qual era a história. Então, a vida, às vezes, junto com uma pessoa, tu não, mesmo vivendo junto com ela, tu não quer carregar a cruz dela. Tu quer carregar a tua, talvez nem a tua, tu tem medo disso. E eles foram atrás dele e estava um oba-oba, estava bacana, ele dava mensagens bacanas, ele falava e o povo ficava entusiasmado, ele fazia milagres, mas ele ia, no meio disso tudo, ele ia preparando aquele pessoal, né? Os apóstolos, ele ia preparando para depois eles criarem a igreja, eles disseminarem aquele pensamento dele. Ele tinha o caminho dele para seguir, ele tinha e ele conhecia aquele caminho. Assim como nós temos o nosso caminho e nós sabemos que nós temos uma cruz para carregar. Mas eles não estavam se dando conta disso. Eles estavam naquele oba-oba, como eu disse. Que bacana, a gente está ali, ele curou um leproso, ele fez um cego enxergar, ele ressuscitou um morto. Ele disse uma certa hora, tá bom, isso aí tá bacana, mas tem um preço a pagar. Para fazer isso tudo, para ser como eu sou, para fazer esses milagres, para ter essa mansidão no coração, para ter esse amor que eu tenho pelo próximo, vai ter um preço. E esse preço é bem pesado. E esse preço eu vou pagar, não vai cair um raio na minha cabeça. Eu vou pagar porque os homens vão me cobrar. Os homens. E aí, voltando para o Pedro. O que o Pedro fez? Eu não vi depois, lá nos Atos dos Apóstolos, não sei, talvez eu não tenha lido tudo direito. Pedro morreu em Roma e a família dele estava em Israel. Então, a partir de um certo momento, a história fica entre tu e Deus. Não tem família, não tem amigo, não tem conhecido, não tem vizinho, não tem pai, não tem mãe, não tem... Tu tem que pegar a trouxa e dizer, agora eu estou indo atrás de Cristo. Eu estou indo atrás da minha história. Eu vou morrer por isso. E eu vou morrer sozinho. Eu não quero que ninguém morra junto comigo, porque isso aí não vai funcionar assim. Tu não salva a alma do outro, tu salva a tua alma. As tuas atitudes, o que está dentro de ti, é o que mais importa. Então o Pedro, e os outros apóstolos, eles, depois que Jesus ressuscitou, que eles foram ungidos pelo Espírito Santo, eles foram atrás dessa história, sozinhos, cada um consigo próprio, sim, defendendo. E Jesus estava do lado deles, libertou eles quando foi preciso, curou eles quando for preciso e deixou eles morrerem quando foi preciso. Que foi exatamente o que aconteceu com a frase que Jesus disse para eles nessa passagem. Que ele ia enfrentar a história dele. Como é que é a frase mesmo, hein? Prestem muita atenção a essas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ele não falou, eu e vocês vamos ser entregues. Ele não falou, eu e a minha mãe vamos ser entregues. Ele não falou, meu irmão, meus vizinhos. Ele falou, o Filho do Homem. Ele. E ele estava falando da gente. Por isso que quando eles ouviram isso, eles entenderam mais ou menos. Eles não entenderam bem esse assunto. Peraí, é tu ou é a gente? Se a gente perguntar a ele se é que somos nós vamos ter que tomar uma decisão agora. O que vai ser? Nós vamos dizer, tá bom, então nós vamos morrer junto? Eles estavam preparados para isso mesmo, depois de ter passado tanto tempo junto com ele. Eles estavam preparados para ver milagre. Eles estavam preparados para ver baitas palestras. Eles estavam preparados para ver o sol se abrir e descer os anjos. Mas eles não estavam preparados para morrer por isso. Por isso que era melhor não perguntar.
Ah, foi legal tu comentar sobre quando Jesus morre e o Espírito Santo invade, né, o coração desses apóstolos, porque junto com o Espírito Santo, que não é um espírito, é uma pessoa, né, vem com ele todos os dons, e o dom do discernimento vem junto. E quando tu tem discernimento, tu tem coragem. Então, realmente, o martírio, para eles, virou graça, porque sendo martirizado pela palavra, eles conseguiam, por um milésimo, se tornar parecidos com Jesus, que foi o que Jesus fez. Ele se entregou pela palavra. Ele se entregou para cumprir a palavra, para cumprir as escrituras, para cumprir o projeto de Deus. Então, quando a gente carrega a nossa cruz, a gente se assemelha a 1 milésimo% com Jesus e mostra que a gente está caminhando com ele. Mas toda a trajetória dele aqui na Terra foi, com esses apóstolos, formas de mostrar como que ele quer que a gente seja. Ele andou de forma simples, ele falou de forma simples, porque o amor de Deus e a sabedoria de Deus, ela é simples. Ela é tão simples que ela causa desconforto em quem está acostumado com o complexo, com o difícil. Então, é muito simples. Esse simples causa incômodo. E esse simples vai te levar a ter problemas. Tu vai ter problemas por seguir o simples de Deus. Então eu entendo assim, ó, depois, quando ele diz assim, ó, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, eu entendo que depois que Jesus se entregou na cruz por nós, nós éramos criaturas. E nós passamos de criaturas para filhos. Então, depois que Jesus morreu na cruz por nós, nós viramos filho do homem também. E nós também vamos ser jogados nas mãos dos homens o tempo todo. Nós somos testados, nós somos provados, a gente é criticado, a gente é contestado e na maioria das vezes nós somos criticados por nós mesmos. Porque a gente não acredita na gente, a gente não acredita nessa voz, nesse sopro interno que diz, tu é capaz, tu faz parte do projeto, eu te escolhi para ir na linha de frente, e aí tu pensa, não, eu não sou capaz, eu tenho medo, o custo é muito caro para fazer o que tu está me pedindo, e aí tu confunde essas vozes, né? Então, nós somos filhos de Deus, mas nós somos homens ao mesmo tempo. Então, esse debate interno acontece o tempo todo na nossa mente. E aí, como que a gente pode fazer para se libertar disso e para peneirar isso e deixar sobrar só a palavra? Para que a gente se sinta, não, é isso, em paz para seguir adiante. Como é que a gente pode fazer isso? Uma coisa que me chama muita atenção é que a gente foi criado numa cultura cristã, católica, né? E aí se ouve falar muito do diabo, né? O diabo, o diabo, o diabo. Aí a gente fica tentando imaginar como é que é o diabo, como é que é o chifre dele, como é que é o queixo dele, como é que é o nariz dele, que cor que ele tem, será que ele é vermelho mesmo, será que o inferno é cheio de fogo? E aí Jesus vem e combate o diabo. Tem alguns embates que ele faz com o diabo, mas não tem, assim, o demônio, né, que ele chama, ele não dá muita importância para o diabo. Não está na vida dele, ele não convida o diabo para participar da vida dele. E quando ele está nessa passagem, que é uma passagem importante, porque ele está dizendo assim, ó, vai acontecer uma coisa grande aqui. Ele não fala do diabo. Não. Ele fala dos homens. Isso não é bem interessante, porque tem uma frase que diz, o inferno são os outros. Então, o homem é o inferno. Às vezes é o homem que te tira do foco. Às vezes não, sempre. O homem, a mulher. Ele, ela, ele. O teu foco, então, tu sai do teu foco pelo homem. O diabo não está ali. Ele não está. Ele usa as pessoas para fazerem o mal.
Aquelas pessoas que crucificaram, que açoitaram, que torturaram, martirizaram Jesus, os santos, ninguém fala do diabo. Na verdade, o diabo está aqui no meio da gente e não é um cara que tem chifre, senão seria fácil de ver o diabo. Pô, cara, cai fora da minha vida. Não, ele está encostado, às vezes é o teu melhor amigo, né? Às vezes é o teu maior inimigo, mas aí se é o teu maior inimigo, é fácil ficar longe dele. É óbvio, é muito óbvio, né? Óbvio. Então, tu vê um cara de 4 metros batendo em todo mundo, tu vai ficar perto dele? Não, é óbvio, vai ficar longe. Então, assim, a forma de agir é através dos homens. Então, e ele falou isso, ele podia ter dito, agora o diabo vai me levar, vai me torturar. Não foi o diabo. Toda que a gente vê assim nos cultos ali, por ali, que vê na TV, vou tirar o diabo, vou tirar o diabo. Por quê? Deixa lá. Alguém aceitou ele ser a morada desse diabo. Porque o diabo, ele não te força a fazer nada. Né? Então, ele conduz a situação. Né? Então, tem uma passagem que eu não lembro qual que é, mas é de... agora me fugiu. Onde é que eu li isso? Mas a pergunta era assim, através de qual espírito você está falando? Sabe? A pergunta. Através do espírito de Deus? Ou do espírito da enganação? O espírito do medo? Porque a Bíblia, ela cita o diabo como sensações também, né? Se apoderou dele o espírito de angústia, se apoderou dele o espírito de loucura. Então esses temperamentos, essas emoções, é tudo ação do maligno. Mas quando que o maligno conseguiu se apoderar dessas pessoas, do faraó, de Saul, na Bíblia? Quando eles se afastaram da vontade de Deus. Quando eles se afastaram do projeto de Deus. E eles não eram ignorantes da vontade. Então, por isso que o espírito consegue se apossar. Então, quanto mais fora da ignorância da vontade de Deus tu tiver, mais o maligno pode te atacar. Porque ele vai dizer assim, não, mas esse aqui tá na linha de frente. Então, ele já tá pendendo pro lado errado, eu vou fazer de tudo para que ele se desvie mesmo. Ele, que nem tu disse, se usa pessoas que tu confia, pessoas que tu admira, para te deixar confuso. Então, a Bíblia, ela é um manual, é o Waze. Eu gosto de comparar a Bíblia com o Waze, porque ele diz recalculando rota, recalculando rota. Tu não tá indo pro caminho, pro destino que tu digitou aqui. Tu seguiu uma rota errada aqui. Vamos pegar essa rua, depois tu dobra essa, depois tu dobra essa. Mas isso vai te custar gasolina, isso vai te custar um tempo, isso vai te custar um monte de coisas. Mas não adianta tu ir por um tempo mais curto se tu vai chegar no lugar errado. Então, eu sinto que a Bíblia, ela é o Waze recalculando a nossa rota. Tu vai errar? Vai. Todo dia, talvez toda hora, tu vai errar. Mas tu precisa dessa bússola. Tu precisa ter esse norte para te... Não, tudo bem, errei. Mas se eu ficar aqui me martirizando, eu vou ficar mais horas andando neste caminho errado, e aí eu não consigo voltar pro projeto que é bom, perfeito e agradável. Então, eu gosto de teclar nessa tecla da gente ter o hábito de ler a Bíblia, porque não existe o que não esteja escrito ali, e não existe conselho que tu precise que não esteja ali. O Jesus mostra ali nessa passagem que o caminho é pessoal, é dele, é único. Ele tem que ir, porque ele vai ser entregue aos homens. Ele não falou, nós aqui vamos se ferrar. Não, ele não falou isso. Ele não falou, olha, vocês querem vir comigo aí, eu vou ser crucificado, vou me torturar. Não, ele não falou isso. Ele nem convidou eles para ir junto. Ele falou, esse caminho é meu, essa cruz é minha. Agora é a minha vez. E a gente tem que
entender isso quando ele, muitas vezes, eu quero te seguir, mas eu quero ir lá ver meu pai, minha mãe, meus amigos, eu quero lá enterrar o parente, eu quero... Não, quem quiser me seguir, vai seguir ele vai me seguir. Tu pode arrastar pessoas junto contigo, tu pode levar pelo exemplo, que nem ele fez, mas a decisão é tua. Tu não decide pelo outro, tu decide por ti. Tu não consegue salvar a alma de uma pessoa, tu não consegue motivar uma pessoa, tu não consegue fazer uma pessoa ser feliz, tu não consegue. A pessoa tem que ser ela, é ela com ela. Sim. Não, e é isso que ele está dizendo. Quem quiser me seguir, pega a sua cruz e vem atrás de mim. Não pega outra cruz. Não adianta pegar 10 cruzes. Se tu pegar 10 cruzes, talvez tu esteja sendo o demônio de alguém. Quando Pedro disse para Jesus, não, peraí, vamos dar um jeito aqui, tu não precisa morrer, vamos dar um jeito, nós vamos te ajudar. Ele disse, sai, Satanás, não tem até o melhor amigo. Ele disse, peraí, tu não tem me ensinar o que eu vou fazer com a minha cruz. A minha cruz é minha. Não vem me ajudar a carregar ela. Tu pode me ajudar em tudo na vida, mas a minha cruz é minha. Esse exemplo dele não quer dizer que a vida inteira seja de sofrimento. Tem uma música que diz, amar como Jesus amou, e tantas outras coisas como Jesus fez, vai te fazer a tua cruz ser mais leve, porque ela não vai ser importante. Importante é o caminho. A meta lá não é tão importante. Se tu não deu importância a cada segundo do teu caminho, tu não vai chegar naquele lugar. Então, tem que ser uma vida alegre, uma vida leve. A cruz tem que ser uma coisa assim, da maneira como tu vive, ela vai diminuindo de tamanho. Ela não vai tendo importância. Mas também não adianta fazer que nos apóstolos, nessa passagem, e não pensar no assunto. Dizer, bom, eu vou deixar esse assunto aqui. Não vou nem perguntar, porque vai ser uma... Eu ia dizer um palavrão. Não vou nem perguntar como é que é. Não vou. Porque eu sei que a resposta dele não é legal. Mas a resposta dele é só uma parte do assunto. A vida inteira dele levou ele para ali. Foi doloroso aquele final? Foi doloroso. Mas ele esteve em contato com Deus o tempo todo. Olha que vida maravilhosa. Cada vez que ele saía e ia para um ponto sozinho, ele rezar, ele estava com Deus. Ele era Deus. Então, nós podemos ser tudo isso, mas temos que analisar não só a crucificação, o Calvário, o julgamento, tudo ali tem exemplos para a gente seguir, mas a vida inteira, os milagres todos, a forma como ele se relacionava com as pessoas, com as crianças, com os mais velhos, com quem não acreditava naquilo que ele acreditava, a forma como ele se relacionava com esse mundo é que arrastava as pessoas e fazia dele uma pessoa feliz. Ele não era infeliz por causa disso. Claro, quando ele pensava no fim, ele tinha um certo desânimo, até porque ele estava entregando tudo por causa dos homens. Que é o filho do homem vai ser entregue para os homens. E ele estava fazendo tudo isso pelos homens. Mas trazendo para a nossa vida, o que a gente pode fazer pelos homens? A gente tem que ser a gente. A gente tem que levar a própria cruz. A gente tem que ser exemplo assim como ele foi, né? E a única missão que Jesus deu para a gente é ide e anunciai o evangelho. Essa é a nossa missão. Só que, como diz a Madre Teresa, se precisar, use palavras. Então, nós temos que ser o evangelho, nós temos que ser... E que nem tu disse, a cruz, ela é a graça. A cruz é a salvação, então a gente não precisa, a gente não deve ter medo e nem achar que está pesado, porque pesado é andar sem Deus. Isso é bem pesado. Porque cada atitude que tu toma sem ele no comando, depois para resolver é complicado. É solitário, é difícil. E
os ladrões que foram presos, mortos do lado de Jesus, eles também tinham uma cruz. Então, isso me diz que todo mundo tem uma cruz. Não importa se tu é cristão ou se tu é ateu. Todo mundo tem uma cruz, porque viver não é fácil. Andar nessa terra não é fácil. Agora, o que vai acontecer depois da cruz? Aí é o como tu carregou ela é que vai decidir o que vai acontecer com essa cruz que tu carregou a vida inteira. E eu tenho certeza que a vida desses ladrões que foram crucificados por Jesus, a cruz deles era muito mais pesada. Porque era uma cruz que não tinha sentido. E a de Jesus era Deus, o destino é o reino. Então, que nem tu disse, não se afastar da missão, não se afastar da cruz, não ter medo dela, ter amor por ela. E não carregar dos outros. Não carregar dos outros. A gente pode reduzir um pouco o passo para acompanhar o outro. Mas a gente não deve carregar a cruz do outro, porque a gente vai ser o diabo na vida dele, como tu disse, foi muito abençoado, iluminado para dizer as coisas que tu disse. Foi para mim a live hoje. Será? E eu acho que a gente, com certeza, vou ouvir ela toda, logo em seguida. E acho até que a gente esgotou esse assunto aqui dessa passagem, né? Novamente, eu acho que eu comecei a me interessar pelo assunto do Pedro, porque a gente vê que tem na história ali, né, Jesus curou a sogra do Pedro, então o Pedro era casado. E aí, a partir de um certo momento, depois do Pentecostes, que eles saem, eles ganham o mundo, os apóstolos, eu não vejo ninguém falar dos parentes deles. Isso aí ficou me marcando essa semana, Então, quando tu tem uma missão, tu não tem pai, tu não tem mãe, tu não tem amigo, tu tem que baixar a cabeça e tocar em frente. Sim. E se aproximar de quem te leva mais perto de Jesus. Claro. Porque vocês dois estão indo pelo mesmo caminho. Então, para finalizar, não fugir da cruz, né? Se afastar de qualquer sentimento que te dê medo, angústia, porque se tu estiver indo na direção do reino, tu tá indo pro lugar certo, independente se estiver caindo o mundo atrás, apocalipse, literalmente. Né? E ler a Bíblia. É isso que eu daria de conselho, assim. Criar o hábito de ler a Bíblia, se apaixonar por um livro, pelo menos. Escolhe um livro da Bíblia. Tem 66 a Bíblia evangélica, 72 livros a católica. Escolhe um. Escolhe o mais curto. Se apaixona por ele, lê ele todo dia, pronto. Porque a Bíblia, ela é cíclica. Ela diz toda a palavra. Todo projeto está em todos os livros. Aparece Jesus em todos os livros, de ponta a ponta. Aparece a ira de Deus, aparece a misericórdia de Deus, aparece o caminho de volta para casa, em todos os livros da Bíblia. Então, escolhe um livro, se apaixona por ele e lê diariamente. Vai ver como a cruz vai ficar mais leve. E como o Waze recalcula a rota, porque se tu não tá fazendo isso, com certeza tu tá indo pro caminho errado. Então é isso, né, pai? Quer dizer mais alguma coisa? Não. Então, bom fim de semana, te amo. Obrigada aos que assistiram. E fiquem com Deus. Um beijo. Beijo. Tchau. Não sei desligar. Eu desligo.